som. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. A partir de agora, nós já vamos adorar ao Senhor, adorar o nosso Deus nesse culto tão maravilhoso. Amém? Nós vamos ficar em pé. Sei que muitos irmãos sentaram agora, mas nós vamos ficar em pé e nós vamos ler a palavra que se encontra lá em Salmo 21. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Salmo 121. Diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Então, quantos chegaram aqui hoje alegres, contentes e conscientes que o Senhor é o nosso Deus? Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, Ele é quem está a todo momento nos direcionando, nos dando vitória. Ele é o nosso Deus e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Então nessa noite eu quero convidar você a entregar seu coração, entregar sua alma, suas emoções, entregar sua mente a Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar, falar com Deus nesse momento. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Abba querido, porque sabemos, Senhor, que é só na tua presença que nós encontramos o consolo, nós encontramos a verdade, nós encontramos o amor. É somente em ti, Senhor, que nós encontramos a fidelidade, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse culto em adoração a ti, Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, na tua casa, ó Deus, onde juntos nós vamos nos alegrar, Senhor, onde juntos nós vamos adorar o teu nome, Senhor Jesus, porque Deus maravilhoso, a tua palavra diz que sejam prósperos aqueles que te amam, e nós estamos aqui porque te amamos, não, Senhor, com segundas intenções, mas porque nós queremos amar por quem tu és, não pelo que tu tens, Pai, mas por quem tu és. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa guarida, Senhor. Nosso coração é de gratidão nessa noite, Pai, pelo Senhor ter nos sustentado, pelo Senhor ter, Senhor, nos dado a oportunidade de estar aqui te adorando mais uma vez. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Deus, porque, Senhor, nós queremos a tua presença. Oh, Senhor, nós não vivemos sem a tua presença, Senhor. Oh, Paizinho querido, desde agora, Senhor Deus, nós já
nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus que cumpre a sua palavra na nossa vida, amém? Louvado é o nome do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasei Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chama logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este nome, ele tem poder. Se passares pelas águas, não vão te queimar. Se passares pelas águas, não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasei Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este nome, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vão te queimar. Se passares pelas águas, não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou, e o nome do Senhor é hino de vitória. Do outro lado Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Vamos respirar um pouquinho. Amém, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós nos deparamos com esse mar, o mar vermelho, e nós pensamos, né, como nós vamos atravessar, como nós vamos passar. Mas o Senhor, é Ele quem vai nos atravessar, é Ele quem está conosco, é Ele quem segura na nossa mão, e nós acreditamos nisso, amém? Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então, amados, eu quero aqui agradecer pela presença de vocês, que chegaram até aqui, para juntos nós adorarmos o Senhor nesta noite. Darmos o nosso culto em ação de graça a Ele,
porque a nossa caminhada, a nossa vida é assim. Nós vivemos aqui, temos os nossos afazeres, temos o nosso trabalho, mas nós temos que ter esse compromisso de nos ajuntarmos como igreja do Senhor, para juntos nós clamarmos a Deus, nós adorarmos a Ele. Nós sabemos que tantas coisas estão acontecendo e quanto mais o tempo passa, mais as pessoas elas não acreditam mais, elas não sobram tempo mais para estar na presença de Deus. Elas acham que só de agradecer a Deus é o suficiente e fazer pequenas preces a Ele é o suficiente. Mas o Senhor, Ele quer algo mais de nós. Ele quer a nossa devoção. Ele quer a nossa adoração. E é por isso que nós precisamos continuar nessa caminhada junto com o Senhor. Lá em Abacuque 2, na palavra do Senhor, Abacuque ele se queixava a Deus, porque tantas coisas estavam acontecendo. É lógico que as coisas que aconteciam naquela época eram diferentes das que acontecem hoje. E quantas vezes nós estamos igual o profeta Abacuque, nos queixando a Deus, orando, falando com Deus, e muitas vezes nós não temos resposta, muitas vezes Deus fica em silêncio. Mas aqui na palavra do Senhor fala que o profeta Abacuque, no capítulo 2 fala assim, ó: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver que ele diz qual resposta ele dará à minha queixa. Mas Abacuque, ele fez uma coisa que muitas vezes talvez nós não estejamos fazendo. Subirei até a torre de vigia. Quantos de nós estamos vigiando? Ou estamos dormindo? Qual é o nosso posicionamento nessa noite? Ficarei de guarda. Você tem guardado a sua casa em oração? Você tem guardado o seu trabalho em oração? Você tem guardado? Eu tenho guardado? É a pergunta dessa noite. Mas o Senhor respondeu a Abacuque. Ele ficou de vigia. Ele não desistiu. Ele persistiu. Ele ficou lá clamando ao Senhor as queixas dele. E o Senhor respondeu, como a gente vê aqui no capítulo. Ele continuou na torre de vigia, na torre da busca do clamor. Ele levou as suas queixas, suas preocupações aos pés do nosso Deus. Que possamos hoje levar nossas queixas aos pés do Senhor. Ele tem um encontro conosco. Ele quer ter esse encontro conosco. Ele quer nos abraçar. Ele quer se relacionar conosco. Amém? O nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que cumpre as suas promessas na nossa vida. Mas toda promessa ela passa pelo teste do tempo. E muitas vezes nós não conseguimos permanecer nesse tempo. Mas o Senhor hoje vai falar conosco. E Ele quer realizar. Ele quer cumprir a promessa dele na nossa vida. Amém?
Nós vamos cantar mais uma canção. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Louvado o nome do Senhor Jesus. Quem sabe essa canção? Talvez você está esperando algo acontecer na sua vida. O Senhor vai falar com você nessa noite. Pode voltar? Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
entregamos. Mas a oferta é sobre a disposição, a nossa fé, a nossa gratidão ao nosso Deus, quando nós entregamos a Ele. E hoje, que nós possamos ter essa consciência. Talvez hoje você não tenha sua oferta, talvez você não trouxe, mas que você tenha essa consciência que não só a nossa vida, não só as nossas ofertas em espécie, mas que nós possamos ter esse coração grato e esse entendimento que o Senhor, Ele recebe a nossa oferta com gratidão, com um ato de fé na nossa vida. Amém? E na casa de Deus, para a manutenção do reino do Senhor. Amém? Então nós vamos orar agora, agradecendo o Senhor pelo nosso sustento, pelo nosso trabalho. Nós vamos orar. Se os irmãos quiserem ficar sentados, podem ficar sentados, só curvem as suas cabeças e eu vou orar nesse momento. Amém? Maravilhoso Senhor, maravilhoso Deus, nós estamos aqui, Pai, nesse momento de gratidão a Ti, nesse momento onde a nossa fé, Senhor, tem estado em conexão contigo, através do Teu Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso amigo. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti mais uma vez e dizer para Ti: perdoa-nos às vezes que fomos falhos, às vezes, Senhor, que não Te obedecemos, que não fizemos o que o Senhor queria. Mas nós estamos aqui hoje, nessa noite, para Te dizer, Pai, que nós nos arrependemos diante do Teu altar de adoração. Nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor é o nosso dono. A Tua palavra diz que somos vasos na mão do oleiro. E o Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição. Se for preciso, Senhor, nos refaz novamente, Pai. Se for preciso, Senhor, nós estamos aqui. Talvez, Senhor, nós já estamos até quebrados, mas é o Senhor quem junta cada pedaço e refaz, e faz de novo, Senhor Deus. Então, Senhor, nós queremos ofertar a Ti, Pai, a nossa vida, seja como ela for, seja como ela estiver, Senhor. A Tua palavra diz que venha como estás. Então nós estamos aqui mais uma noite, Pai, em adoração a Ti, entregando, Senhor, também as nossas ofertas, os dízimos. Nós apresentamos a Ti cada irmão que é dizimista, que é ofertante nessa casa. Eles fazem isso, Senhor, porque eles amam, Senhor Deus. Eles entendem, Senhor, que é um ato de fé, que é um ato de gratidão diante do Senhor. Senhor, que não venhamos entender que seja uma barganha, Senhor, mas, Senhor, que seja um ato de obediência, um ato de fidelidade a Ti, meu Pai. Nós oramos, Pai, e dizemos, Senhor, agora, que cada semente que está sendo plantada, Senhor, no Teu reino, possa
para ouvir. Glória a Deus. Vou viver.
ministrar nessa noite, eu ia pedir um aplauso ao Espírito Santo, amém? Vamos aplaudir? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tu nem gostou a imagem, né? Tá ali? Ah, mas acende a luz, né? Eu vou apagar só para mim ver, porque eu não vi. Vamos ver se ficou bom. Olha só. Que bênção. Aleluia. As promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. 2 Coríntios 1:20. Deus cumpre o que promete. Confie, espere e descanse no Senhor. Glória a Deus. Confesso que eu gostei dessa gota, né? Uma gota diferente. Glória a Deus. Vocês querem que eu fique com a luz apagada aqui? Fica melhor com a luz acesa? Né? Então vamos acender. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vou beber um pouquinho de água. Esse mês de agosto, nós estamos estudando sobre as promessas do Senhor Jesus. E nós sempre acreditamos, né? Que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Mas, muitas vezes, nós ficamos desanimados, desacreditados e achamos que o Senhor nem está ali, que o Senhor nem vai fazer. Mas o que é mesmo a promessa? O que é promessa? O que é promessa? Porque muitas vezes nós falamos, mas nós não, né? As promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida, né? E as promessas de Deus é o próprio Deus, é o próprio Jesus em nós. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor como Salvador da nossa vida, lá em 2 Coríntios 1:20, vai procurar, Caval? 2 Coríntios 1:20. Louvado é o nome do Senhor. As promessas de Deus são palavras de esperança, propósito, que Ele mesmo declara sobre a nossa vida. Elas nos dão direção, elas nos dão segurança, elas nos dão força para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É a palavra de Deus nas nossas vidas. Lá em 2 Coríntios, 1:20. Diz assim: pois todas as promessas de Deus se cumprirão em Cristo, com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém
que Ele disse para nós. Quando você lê a palavra, alguns versículos diz assim: eu sou contigo. Não tem? Eu não vou citar todos o livro, né? Sim. Eu sou contigo. Ele falava com os servos, ele fala conosco, com os homens e mulheres de antigamente, também fala conosco hoje, agora. Ele quer falar conosco, né? Eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu sou fiel. Eu sou. Eu te conheço. Sou eu que te conheço. Sou eu que conheço os planos que tenho para você. Então, essas são as promessas de Deus. É a palavra, é Ele, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, Cristo em nós, com um alto e claro sim. É por meio de Cristo que confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus, mas depois nós entramos naquele período que parece que, não, Senhor, não foi o Senhor, porque não está acontecendo. E é nesse intervalo que a nossa fé é provada. É nesse intervalo do Deus vai cumprir? Será que Deus vai fazer? E a pergunta é: eu vou permanecer enquanto eu espero? A pergunta não é Deus vai cumprir. A pergunta é: eu vou permanecer até que a promessa se cumpra na minha vida? Eu vou permanecer firme na palavra? Eu vou permanecer na presença de Deus? Aleluia. A promessa de Deus. Muitas vezes a gente lê lá o versículo. Qual é aquele versículo lá de Josué? Ser forte e corajoso. Não temas, né? Ser forte e corajoso. Muitas vezes, né, nós lemos a palavra, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não elimina esse processo que nós temos que passar. E eu vou dar um exemplo para você. Lá em Gênesis 12, 1, nós vamos para lá rapidinho. Gênesis 12 vai contar a história, sabe de quem? Você sabe? Abraão. E eu fui fazer a conta, Fernanda, da promessa que Deus fez para Abraão. Tu sabe quantos anos foi que a promessa foi se cumprir? Depois de 25 anos, minha irmã. 25 anos que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Olha, ele tinha 75 anos. Vamos ler a palavra. Gênesis 12, versículo 1 até o 4. Diz
Ele tinha 75 anos. E então eu fui pesquisar quantos anos demorou para essa promessa se cumprir. Essa promessa aqui, ó: farei de você uma grande nação, abençoarei, te farei famoso, todo mundo vai te conhecer, você vai fazer tantas coisas no meu nome, eu vou os que te abençoarem vão ser abençoados, os que te amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. E nessa trajetória foram-se 25 anos. Quando a promessa se cumpriu, Abraão tinha 100 anos, a idade de 100 anos. Mas Abraão precisou sair da sua terra. Muitas vezes nós estamos tão acomodados na nossa terra, está tão bom aqui, está tão bom, está tão cômodo, mas nós queremos que a promessa se cumpra. Deixar a sua família e caminhar pela fé em seu Deus, e aprender a confiar. E você sabe que na trajetória de Abraão, quantas coisas aconteceram na vida dele, mas a promessa se cumpriu. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Deus pode falar agora. Talvez você já até viva debaixo de uma palavra. Talvez você já tenha uma palavra na sua vida, mas ainda não está no tempo. Você ainda não está preparado para que ela se cumpra, porque existe um tempo de espera, e essa espera não significa que a promessa foi cancelada. Essa espera significa que Deus está te preparando para ela. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero te dizer mais uma coisa. Não tente fazer com que a promessa se cumpra na sua vida com suas próprias mãos. Não tente fazer isso. Nós vamos ler lá em 1 Samuel 24, do 4 ao 7. Todos conhecem aqui a história de Samuel. Amém? Samuel ungiu o rei Davi. Então Davi estava lá cuidando das ovelhas, e o Samuel foi lá e ungiu Davi. Mas na época era o rei Saul, que era o rei de Judá, o rei de Israel. E quando ele ficou sabendo que Samuel tinha ungido outro rei, ele começou a perseguir. Ele queria saber quem era, e ele acabou descobrindo que era Davi. Lá em Samuel, 1 Samuel 24, do 4 em diante, diz assim: e sua oportunidade disseram aos homens de Davi para ele: hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de
entrasse em Saul, depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho. Davi se escondeu na caverna, mas por incrível que pareça, o rei Saul foi na bendita caverna que Davi estava escondido. E aí Davi poderia pensar assim: pronto, agora eu vou aqui, né, acabar com ele e eu vou ser o rei. Mas Davi, ele tinha uma promessa, e essa promessa, ela ia se cumprir no tempo de Deus na vida dele. Ele não ia fazer nada com as suas próprias mãos, ele não ia sujar as suas mãos, porque ele acreditava, ele acreditava que no tempo certo Deus ia abençoar, Deus ia colocá-lo como rei. E foi assim que aconteceu. Foi assim. Ele teve Saul nas suas mãos. Davi poderia pensar: Deus prometeu que eu seria o rei, então agora eu vou resolver tudo. Mas Davi decidiu não tocar naquele que Deus ainda não havia removido. Quem sou eu para tocar? Aqui, amados, existe uma grande lição. Nós não temos autorização para fazer do nosso jeito. Nós não temos essa autorização. Nós precisamos acreditar que se Deus prometeu algo para nós, se a palavra dele vai se cumprir na nossa vida, nós precisamos acreditar que é Deus que vai fazer. Porque quando Deus fazer, vai ser completo, vai ser bom, você vai poder abençoar, você vai poder dizer: foi Deus, você não vai ter vergonha de dizer, porque foi Deus. Amém? Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Se Deus te prometeu, espere. Se Deus falou, confia. Se Deus começou a obra, permaneça firme, permaneça. Não transforme a promessa do Senhor em obras das suas mãos, porque as obras das nossas mãos, elas podem cair, elas podem se desfazer, e o que Deus faz, ninguém desfaz, a não ser que Ele queira. Amém? Aleluia. E nessa caminhada do processo até a promessa se cumprir, Deus nos testa. Ele testa o nosso coração, Ele nos testa. Lá em Deuteronômio 8:2, vamos para lá? Deuteronômio 8:2, aleluia, glória a Jesus. Diz assim: o chamado para lembrar e obedecer. Lembre-se de como o Senhor seu Deus o guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. E sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, Ele os sustentou com um maná, um alimento que nem mesmo os seus antepassados conheciam. Então, lembre-se como o Senhor Deus conduzia o seu povo no deserto. Foram 40 anos
passando por prova, por luta. Eles murmuravam, eles reclamavam, e era prova. Mas o deserto não era o destino de Israel. Amado, o deserto, você não vai ficar aí nesse deserto. Porque assim como Israel estava indo para a terra prometida, nós também estamos indo para um lugar de descanso, um lugar de bênção, um lugar de paz, que é na presença do Senhor. Então, amados, Deus estava trabalhando no coração do seu povo, e hoje Ele faz a mesma coisa. Ele trabalha em nós, Ele permite certas adversidades na nossa vida, porque Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer saber se nós realmente confiamos nele, ou só confiamos nele quando nós recebemos algo em troca. Porque Ele quer que nós obedeçamos, mesmo quando nós não estamos entendendo nada, mesmo quando as coisas estão acontecendo e nós não estamos entendendo. Meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Ele quer que nós confiamos nele, que nós não ficamos perdidos, mas que nós confiamos. Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu confio em Ti. Tu és o meu Deus, Tu és a minha rocha, Tu és a minha segurança. Eu preciso, Senhor. Nós precisamos continuar, mesmo que nós não estamos vendo nada, mesmo que nós não estamos vendo, mas nós precisamos continuar e acreditar. Mesmo que nós não estamos vendo aquele fim que nós desejamos, mas o Senhor está vendo. Amém? Nós precisamos continuar, mesmo quando nós não vemos. Quando nós amamos o Deus da promessa, o Deus da promessa, a promessa se cumpre. Entenderam, amados? Amar o Deus da promessa. Você não precisa se preocupar com a promessa, porque ela vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele está interessado simplesmente em formar em nós um caráter, o caráter dele, para que em meio a esse processo Ele nos sustente, Ele te sustente, porque Ele vai te olhar e vai ver aquele filho, ele está sendo moldado por mim, pela minha palavra. Então eu vou sustentar ele, eu vou estar com ele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ah, Senhor, obrigado por essa palavra. Ai, Deus, Tu és tão maravilhoso. Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Abacuque 2. Aonde eu falei. Nós vamos voltar para lá, para Abacuque 2. Aleluia, glória a Deus. Está acabando. Diz assim, 2, 3. Vou começar do 2 mesmo, 2, 2. Então eu já contei aquela história que Abacuque, ele orava, ele reclamava, né? Ele queixava-se a Deus.
parecer que demora a vir, espera com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Aleluia! Glória a Deus! Eu acredito nessa palavra. Eu acredito. Abacuque, ele via aquela situação do povo de Israel, o povo de Judá, e ele não acreditava naquela situação, parecia que não estava acontecendo nada. O povo de Israel estava sendo escravizado, sofrendo, mas aí Deus falou assim: Abacuque, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Existe um tempo determinado de Deus na nossa vida e Ele trabalha. Muitas vezes nós que não vemos, nós não conseguimos enxergar que Deus está ali trabalhando por nós. Deus às vezes está nos ensinando a esperar, a ter paz. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Mais à frente você pode ler aí e vai estar escrito: o Senhor queria que Abacuque ficasse tranquilo. O justo Abacuque viverá pela fé, a fé em mim, a fé na minha palavra. É isso. E Abacuque escreveu aquilo que ele estava mostrando. Não chegou o momento. Não chegou o momento ainda na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas chegará. Chegará. O momento chegará. Não tente resolver pelas suas mãos. Confia no Senhor. Viva pela fé. Faça como Davi. Espere no tempo certo. Deus te colocará aonde Ele quer que você esteja. Amém? Então, amados, o silêncio de Deus não significa que Ele está ausente de nós, mas é somente um teste para que nós possamos acreditar nele e buscar mais a Ele e esperar no tempo dele na nossa vida. Amém? E quando nós recebemos a promessa, precisamos aprender a permanecer, a perseverar. Pois, depois que nós fazemos a vontade de Deus, nós precisamos perseverar e ficarmos firmes na promessa dele. Amém? Aleluia. Então, amados, eu quero concluir essa palavra lá em Hebreus 10:36. Amém? 10:36. Diz assim: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Amém? Aleluia! Então, hoje nós precisamos perseverar. Persevere. Não abandone porque está demorando. Não desista porque está difícil.
promessa, queridos, do Senhor, ela se cumprirá. Números 23, 19 diz assim: se tem algo aí dizendo para você que não vai se cumprir, que não vai dar, em nome de Jesus, você precisa começar a trazer à memória aquilo que te dá esperança, que é a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: Deus não é homem para que minta. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus não é homem para que minta. E se Deus falou, Ele continua sendo Deus. Amém? Entre o intervalo, no meio e até que a promessa se cumpra. Amém? Talvez a maioria de nós, ou eu, estou vivendo. Deus falou. Deus falou muita coisa. Deus falou muita coisa para a minha vida. Mas quem sabe, nós estamos aqui, ou você está aí, e ainda não cumpriu. Não desista. Não desista, sabe por quê? Abraão não desistiu. José, quem lembra de José? José não desistiu, passou por tantos perrengues. José foi jogado dentro do poço, foi preso, foi feito tanta coisa com ele. Mas no tempo de Deus, ele foi o governador do Egito. Davi, Ana, tantos outros homens e mulheres de Deus que esperaram. Então eu quero hoje aqui dizer para você, durante essa semana, lembre dessa palavra. Lembre dessa palavra. Mas nós não podemos esperar a promessa sentados. Não, nós temos que batalhar, temos que trabalhar, temos que orar. Temos que ter um relacionamento com Deus, porque Ele quer esse relacionamento. Ele quer se revelar a nós. Amém? Então, amados, hoje Deus está dizendo para nós não fazermos nada com as nossas mãos. Porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Eu quero te convidar a voltar a confiar no grande consolo. Eu quero chamar você a voltar a esperar no grande eu sou. Eu quero te convidar a voltar a obedecer o grande eu sou. Eu quero te convidar a se lançar aos pés do grande eu sou. Eu quero te convidar a abrir o teu coração diante do soberano, do Deus de promessas, o Deus que cumpre as promessas. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para aquela promessa, e Ele sabe, Ele nos conhece. A palavra do Senhor sabe de cada junta, cada osso, cada veia, tudo que tem dentro de nós. Vamos orar essa noite. Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Nós acreditamos em cada palavra que foi liberada da Tua boca para a vida dessa igreja, Senhor, para a vida de cada irmão deste lugar nessa noite, Pai. Nós oramos agora, Senhor, e nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos comprometemos, Senhor, a perseverar. Nós nos comprometemos
promessas? Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vocês mergulham?
Duas bênçãos. Amém, a paz do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais este culto abençoado que Ele preparou para nós, e para que o Senhor também venha nos fortalecer, nos dando mais e mais a sua presença, abençoando a nossa semana, né? E como disse na palavra de Deus, devemos entregar tudo a Ele e confiar nele. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, amado Filho, ó Pai. Deus, neste momento, na direção e no poder do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais uma semana. Pai, nós queremos Te agradecer pela vida e pela saúde, Pai. Por tudo quanto o Senhor tem derramado, Pai, sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós queremos agora, em nome de Jesus, Pai, como igreja, Senhor, nós queremos agora entregar nas Tuas mãos, Senhor, nossa casa, nossa família, tudo aquilo que nos pertence a Deus, para que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos guardar. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que Teus filhos precisam, a Deus, Pai, que eles possam tomar posse, que eles venham receber, Senhor, que eles venham crer, acreditar no Teu poder, pois a Tua palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela se cumpre na nossa vida, Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, agora vai com cada um, guarda, livra e dá-lhe uma semana próspera, Pai, livrando e guardando, Pai. Nós Te entregamos, Pai, em Tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória